Funções. Então, o que é uma função? Nada mais é do que um relacionamento de entrada e saída. E uma observação muito importante aqui é que a entrada ela sempre tem que produzir a mesma saída, né? Tem que produzir uma única saída. Se você der um, um cara como entrada, então ele sempre vai ter que devolver a mesma saída sempre. Ele não vai, de uma hora para outra, ele vai devolver outra coisa, não. Tá? Então, exemplos de função. A função de valor absoluto, ou seja, é a função que vou te dar um número e eu quero o valor absoluto, ou seja, eu quero o valor positivo desse número. Então, se eu te der o 2, é para você me devolver o mesmo valor absoluto de menos 2, que é igual a 2, tá? Então, se eu te der qualquer número, eu só vou querer a parte positiva desse número. Outro exemplo de função, que ela é binária inclusive, é a função de adição. Você pega dois valores, entrega como entrada e recebe um, que é o valor da soma desses dois de entrada, né? Por exemplo, o ADD de 2, não, de 3 e 2 é igual a 5. Por quê? Porque 3 mais 2 é igual a 5. Então, existe uma forma bem legal de a gente visualizar a função, e é desenhando, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Você tem aqui o conjunto A, aqui você tem o conjunto B. Tá? Eu vou colocar aqui os elementos de A, aqui você tem os elementos de B. Agora eu vou fazer o seguinte, quando esse elemento é entrada, esse aqui vai ser a saída. Quando esse aqui é entrada, esse aqui é a saída. Quando esse aqui de baixo é a entrada, esse aqui vai ser a saída. Então aqui eu estou dizendo que é a minha função f, tá? Então o f, ele vai de A em B. Eu escrevo dessa forma assim. Esse conjunto aqui, eu chamo ele de domínio. Domínio. E esse conjunto aqui eu chamo ele de contradomínio. Então, como eu posso visualizar a minha função ABS dessa forma aqui? Deixa eu subir aqui. Então, se eu tenho a minha função ABS, tenho que considerar os dois conjuntos. Eu vou dizer que vai do conjunto dos inteiros no conjunto dos inteiros também, tá? Então, eu vou desenhar daquela forma que estava lá. Como é que ficaria? Conjunto dos inteiros. Vou dizer que tem um 0, tem um 1, tem um 2, e aí você continua. Mas tem um menos 1, tem um menos 2, e daí você continua também para os dois lados, né? Então, esse aqui seria o meu domínio, tá? E o meu contradomínio também é o mesmo conjunto, então só vou copiar e colar aqui, tá? Então, esse aqui é o meu contradomínio. Aí, como é que fica a minha relação de ABS? Como é que fica o meu ABS? ABS. Então, o zero, claramente, se você coloca o zero, vai para o zero. Tá? Se você colocar o 1, você vai para o 1. Colocar o 2, vai para o 2. Ele vai setar o 2. Se você colocar o menos 1, ele vai para o 1, tá? Se você colocar o menos 2, ele vai para o 2. Tudo bem? Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, que ele só vai setar, né, vamos dizer assim, ele só seta esse pedaço aqui para baixo, né, do conjunto. E esse pedaço aqui para baixo é o que a gente chama de imagem, tá? Aqui para esse exemplo. Então, o que é a imagem são os elementos do contradomínio que são setados. Então, eu vou aqui definir um conjunto e eu vou chamar de Zm, tá? Esse conjunto Zm, ele vai do 0
Vai do 1 até o m-1. Tudo bem? Esse conjunto aqui ele vai colocar assim duas bolinhas aqui, que é para dizer que eu estou definindo esse conjunto, tá? Vou levantar mais um pouco aqui. Então, esse conjunto aqui, ele vai servir para mim para eu definir outra função aqui para vocês. Por exemplo, se eu pegar a função que vai do Z5 no Z5. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso porque existe outra forma de você visualizar a função que é em tabela também, tá? Mas eu vou definir aqui agora. Essa função ela vai do conjunto que tem do 0 até o 5 no conjunto que vai do 0 até o... Não, desculpa, que vai do 0 até o 4 e vai do 0 até o 4 também. Tá? O domínio dela é o conjunto que vai do 0 até o 4 e o contradomínio também é esse mesmo conjunto. E eu vou definir ela da seguinte forma. O f, quando você pegar um número, né? Que está de 0 a 4, você vai fazer o quê? Você vai pegar ele, vai somar com 1 e vai fazer o módulo 5. Tá? Módulo 5 o que é? Você pega o resto da divisão, tá? Então, pega o número, soma com 1, pega o resto da divisão por 5, tá? Então, vamos ver aqui. Como eu falei para vocês, isso pode ser visualizado em tabela, tá? Então, eu vou colocar todos os valores de n aqui que são possíveis, que são 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Lembrando que esse conjunto aqui é exatamente o meu Z5, tá? O que é o Zm, ele vai do 0 até o m-1. Então, o Z5 ele vai do 0 até o 4, né? Que seria o 5 menos 1. Então, aqui eu vou ter o meu f de n aqui. Então, agora eu tenho que saber fazer a minha tabela. Então, exatamente o que eu falei. Quando você tem 0, o que é que você tem que fazer aqui, por essa regra aqui? Tem que somar 1. Então, 0 mais 1 dá igual a 1. Quando você faz módulo 5, continua 1, tá? Porque você pega o resto da divisão, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui 7, por exemplo. 7 dividido para 5, como é que é? 1, aqui fica 1, né? Certo? Fica o 7 menos 5, que dá igual a 2. Então, isso quer dizer que o 7 mod 5 é igual a 2, que eu estou pegando o resto da divisão. Vocês lembram disso aqui, né? Então pronto, vamos continuar aqui preenchendo a nossa tabela. Então você tem um 1, soma com 1 dá 2, módulo 5 dá 2. Tá? Você tem o 2 mais 1 dá 3, módulo 5 dá 3. Tem o 3 mais 1, 4, módulo 5 dá 4. E tem o 4 mais 1 dá 5, módulo 5 dá 0, tá? Porque 5 dividido por 5 deixa resto 0. Então, isso aqui é um exemplo de função binária. Agora a gente vai para um exemplo de função... Aliás, isso aqui é um exemplo de função unária e a gente vai para um exemplo de função binária, tá? Então, pega a função, vou chamar de g, e ela vai ser de Z4 em Z4, ou seja, vai do conjunto que vai do 0 até o 3, 0, 1, 2, 3, no conjunto que vai do 0, 1, 2, 3, só que eu esqueci só do cartesiano, tá? Então, pega o cartesiano, Z4, cartesiano Z4, e vai no Z4. Tudo bem? Então, eu vou definir... Ó, aqui, como eu tenho uma função que o domínio é um cartesiano, eu tenho um elemento daqui e tenho outro elemento daqui. Então, isso aqui eu vou ter que pegar um par ordenado, tá? Então, vamos lá.
vou definir ela do seguinte modo. Eu quero somar os dois elementos de entrada e fazer módulo 4. Tudo bem? Então, eu vou ter o G de A e B igual a mais B. Aí depois você faz o módulo 4. Aí a pergunta, como é que eu vou desenhar isso na tabela, né? Então a resposta tá que eu vou fazer como uma matriz, tá? Assim vai facilitar para mim. Então vamos lá fazer. Então você tem um G aqui, aí um lado aqui vai ser do 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Tudo bem? Então a gente pode pensar que esses aqui são desse Z4 aqui, e esses aqui são desse outro Z4 aqui. Tudo bem? Agora, dentro da tabela, a gente vai fazer referente a esse cara aqui, que seria a minha saída, tá? Então, como é que eu faço para preencher aqui? Basicamente, se eu pegar esse aqui, o que é que eu vou preencher aqui? Bem, eu vou somar o que está aqui na linha com o que está aqui na coluna, ou seja, eu vou somar o 0 mais 0, depois eu vou ter que fazer o módulo 4. Então, é isso que eu vou fazer para cada elemento. Então, 0 mais 0 dá 0, módulo 4, 0. Vou preencher aqui agora. Vai ser 0 mais 1, dá 1, módulo 4, 1. 0 mais 2, 2, módulo 4, 2. 0 mais 3, 3, módulo 4, 3. E assim eu vou preenchendo a minha tabela. Então aqui vai dar 1, 2, 3. Aqui vai dar 0 porque é 1 mais 3 fica 4, módulo 4 dá 0, tá? E aqui vai dar 2, 3. Aqui vai dar 0 porque 2 mais 2 dá igual a 4. E dá igual a 1 por quê? Porque dá 2 mais 3 dá 2 mais 3. O módulo 4 fica 1, tá? Aqui vai dar 3, aqui vai dar 0, né? Que dá 3 mais 1 dá 4. Aqui vai dar 1, porque fica 3 mais 2 igual a 5. O módulo 4 fica 1. E aqui dá 2. Então, assim a gente preenche a nossa tabela. E essa aqui é outra forma de ver funções também, tá? Então, voltando aqui para os slides e dando prosseguimento aqui, né? Se a gente tem uma função dessa aqui, que é f, que tem esse domínio aqui, né? Que é o azão 1 cartesiano, azão 2 cartesiano, até o azão cartesiano, não, o azão k, cartesiano, azão k, tá? E vai flechar o b, ou seja, você vai ter o contradomínio sendo b. Se você pegar um elemento daqui do seu domínio, né? A gente tem que... Isso vai ser uma entrada, claro, né? Eu sei que eu já falei isso, né? Mas para esse tipo de entrada aqui, a gente tem que... cada elemento dele aqui vai ser um argumento. Tipo, o A1, o Azinho 1, ele vai ser um argumento para a função f. Da mesma forma que o A2 também vai ser um argumento. Então, a gente vai ter os argumentos dessa forma, tá? Achei que tá só errado, deixa eu só modificar aqui. Tá errado aqui. Perdão, tá, gente? Só um pequeno detalhe, é porque aqui tava cartesiano, né? E é vírgula, na verdade, né? Aqui também cartesiano e aqui é vírgula. Agora tá correto, tá? Então aqui tava cartesiano, mas é vírgula aqui também. Então aqui é minha entrada e o A1 é o argumento para a função f, da mesma forma que o A2, o Azinho 2, o Azinho 3, eles são argumentos para essa função. E para esse tipo de função aqui, quando o k é igual a 1, a gente diz que essa função ela é unária.
tá? Ou seja, se eu só tenho dois conjuntos, o A1, cartesiano A2, então ela era unária. Se o K dá igual a 3, então eu tenho que ela é binária. Se o K for igual a... Não, a 2 ela é binária e 3 ela vai ser ternária. E assim por diante, tá? Outra coisa que a gente tem também são as notações. A notação em fixa de função geralmente é o modo como a gente usa desde o prezinho, né? Por exemplo, o da soma a gente faz 3 mais 5, né? Com a notação prefixa, foi o que eu falei aqui primeiramente, né? Que é o ADD. ADD, aí você abre parêntese 3,5. E a gente tem também o predicado, né?